Olá, aqui é a professora Lívia. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre matemática do 8º ano. Como as crianças estão em casa e muitas levaram o livro da escola para fazer em casa, as mamães estão me perguntando como orientar para fazer esses exercícios. Esse vídeo de hoje é de um livro do 8º ano que a Patrícia me enviou. Quem tiver dificuldade em algum exercício dos livros, pode me enviar, vou deixar o e-mail embaixo para eu tentar resolver e explicar para vocês e ajudar as crianças que estão fazendo aí as atividades em casa, ok? Então vamos lá. Carlos ligou ao zelador do seu prédio para saber as medidas do quarto principal a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Ficou sabendo também que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais. Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Faça a representação geométrica do quarto principal. Então vamos lá, primeira parte, parte a parte. As informações fornecidas no problema. A medida da largura e do comprimento do quarto, elas eram iguais. Então, o que a gente conclui daí? Que o quarto, ele é quadrangular, ele é em forma de quadrado. Se ele é em forma de quadrado, a base e a altura são iguais. Então, a área do quadrado, ela é lado ao quadrado. A segunda informação que tem no problema é que na última reforma foi comprado 17 metros quadrados de piso e sobrou 1 metro quadrado. Se comprou 17 metros quadrados e sobrou 1 metro quadrado, então a gente sabe que para preencher todo o piso do quarto, a gente precisa de 16 metros quadrados. E desenvolvendo a equação, se a área do quadrado é L ao quadrado e a área do quarto total é 16 metros quadrados, então a gente conclui que o lado ao quadrado é igual a 16. O lado é igual a raiz quadrada de 16, o lado é igual a 4. Então, esse quarto ele tem 4 por 4, ok? Concluindo aqui, respondendo todas as perguntas que pedem no problema. Será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Sim, será possível. Com essas informações, ele consegue calcular, sim, a medida do quarto. Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Foram 4 metros de lado e 16 metros quadrados de área. E ali do lado, faça a representação geométrica do quarto principal. Então, eu fiz um desenho, um quadrado, porque o quarto é quadrado, de 4 por 4 e a área 16 metros quadrados, ok? Vamos para o próximo exercício. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participarem. Ao primeiro foi apresentada a seguinte potência, 125 elevado a 2/6. Para o segundo, foi apresentado o seguinte radical, a raiz de 20 elevado a 12, mas não é a raiz quadrada, né? É a raiz sexta aqui de 20 elevado a 12. Quais as soluções devem ser apresentadas? Explique a forma como você efetuou os cálculos. O 125 elevado, quando um número é elevado a uma potência, a primeira coisa que eu fiz ali foi simplificar, tá? Então, eu dividi o número 2 por 2 e dividi o número 6 por 2. 1/3. 2/6 é igual a 1/3, tá? Então, 125 elevado a 1/3. Se o 125 é elevado a 1/3, eu posso fazer o quê? Colocar o número de cima, que é o numerador, como potência do número 125, tá? Mas como ele é 1, então vai ficar 125 mesmo, porque 125 elevado a 1 é 125. E o número de baixo, o denominador, ele vai ser a raiz ali. Então, eu cheguei à conclusão de que 125 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 125. Se a raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Ok? Agora, a outra equação é a mesma coisa, só que invertida. Se eu tenho ali uma raiz e um número elevado a uma potência, o número
que essa potência ele vai ser o numerador de uma fração e o número da raiz ele vai para baixo do seu denominador. Então, eu chego à conclusão de que ele é 20 elevado a 12 sextos. Mas eu posso simplificar ainda e dividir 12 por 6. Então, vai ser 20 elevado ao quadrado, que é igual a 20 vezes 20 é 400, tá? Conclusão. Quais as soluções que devem ser apresentadas? Então, eu coloquei ali o resultado das duas equações, tá? Explique a forma como você efetuou os cálculos. Como eu efetuei esse cálculo? Através dessa propriedade da matemática. Eu coloquei ela ali embaixo. Ó. A elevado a m sobre n é igual a raiz n de a elevado a m, tá? Então, o número a, né, é inteiro e positivo, e o número m e n são números naturais diferentes de zero, então essa propriedade é válida, ok? Próximo exercício. Ao analisar a igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, um estudante concluiu que a raiz cúbica de 2 sextos é igual a 2 elevado ao quadrado. Ao apresentar a análise feita, um colega afirmou que o resultado não estava correto. Quem tinha razão? Comente como chegou a essa conclusão. Então, resolvendo a equação, é exatamente o mesmo princípio da outra. Eu posso pegar o número da potenciação, jogá-la para cima para ser o numerador de uma fração, e o número da raiz, o denominador. Então, é 2 elevado a 6 sobre 3, tá? 6 dividido por 3 não é 2? Então, é verdade, sim. O resultado dessa radiciação é 2 ao quadrado, tá? Então, vamos lá responder as perguntas. Quem tinha razão? Tinha razão o primeiro amiguinho, aquele que falou que era, né? Comente como chegou a essa conclusão. Através da mesma propriedade. Se A é um número inteiro positivo e M e N são números naturais diferentes de zero, então A elevado a M sobre N é igual a raiz N de A elevado a M, ok? Então, vamos ficar por aqui por enquanto. Quem tiver mais alguma atividade que esteja fazendo em casa nesse período de quarentena, que esteja com dúvida, que você não consegue fazer, o seu filho não consegue fazer, pode mandar que eu resolvo aqui, eu gravo um videozinho, tá bom? Beijo e até a próxima!